Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, o título da mensagem que nós vamos refletir hoje diz assim: Diante da pressão e o que fazer para unir a igreja. Glória a Deus. Amados de Deus, haverá momentos na vida das pessoas que já passaram pelas águas por motivo da pressão, da perseguição. Amém. Negará o Senhor Jesus. E como isto acontece nos dias de hoje? E isto acontece porque essas pessoas que passaram pelas águas ainda não se converteram. Amém? Ainda não se converteram a Cristo Jesus. Somente se batizou nas águas e conheceu os ensinamentos do Senhor Jesus. Glória a Deus. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 29, Pedro toma uma iniciativa de dizer: ainda que todos se escandalizem, eu jamais, ele diz, eu jamais, entendeu? Glória a Deus. Ele exclamou que ele jamais se escandalizaria se acontecesse alguma coisa com o Senhor Jesus. E no mesmo capítulo, no versículo 66 em diante, Pedro nega o Senhor Jesus. Logo a seguir veio o choro de arrependimento. Glória a Deus. No versículo 72 acontece isso. Pedro, ele chora arrependido por ter negado Jesus por 3 vezes. No versículo 27, quando Pedro foi avisado, o nosso Senhor Jesus se antecipou dizendo a Pedro o que iria ocorrer quando chegasse aquele que o havia de trair. Amém? Glória a Deus. Ou seja, o bom pastor conhece as suas ovelhas e luta por elas, mesmo quando parece que tudo está sendo em vão aos olhos do mundo. Mas o olhar do bom pastor conhece todos os tempos. Amém? E assim ele prepara os seus seguidores para os dias difíceis. Glória a Deus. Amados de Deus, nos dias de hoje vemos que as denominações estão com poucas pessoas. Somente ficou os convertidos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu digo para você que já conhece a palavra de Deus, ainda há tempo para voltar. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, nosso Senhor Jesus, ele mostrou para todos nós como voltar para a presença dele. No Antigo Testamento, os amados de Deus, o povo se afastou de Deus. E o Senhor nosso Deus enviou o Filho para toda a humanidade ser salva por meio dele. E aqui neste versículo 14, o nosso Senhor Jesus diz para todos se arrependerem e crer no Evangelho. Glória a Deus. Então você que se afastou sabe como voltar para a presença de Deus.
se arrependa e volte para alcançar a salvação. Todos os pastores que seguem o Senhor Jesus estão fazendo a mesma coisa que o Senhor Jesus fez. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, quando Pedro é avisado, nosso Senhor Jesus ele vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, amados de Deus, os pastores estão alertando, amém? Os pastores estão alertando toda a igreja, glória a Deus. E este alerta é para você também que se afastou da igreja. Os pastores estão te alertando para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter de verdade, ore pelos seus irmãos e fortaleça a fé deles. Amém? Glória a Deus. É assim que começa a união da igreja. O nosso Senhor Jesus ele está deixando esse exemplo para nós hoje. Aqui no versículo 32 do capítulo 22 de Lucas, o nosso Senhor Jesus ele vai dizer como a igreja deve se fortalecer. Ele dá o exemplo, amém? E devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Glória a Deus. E os pregadores nos dias de hoje, que estão seguindo os exemplos do Senhor Jesus, estão fazendo a mesma coisa. Estão rogando a Deus pela sua vida, para que a sua fé não desfaleça e que você venha se arrepender e voltar para a presença de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, eu quero encerrar esta mensagem no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. No capítulo 14, versículo 32. Nós vamos ler essa passagem, fique atento a esta passagem, amém? Aqui você vai perceber que o nosso Senhor Jesus, ele chama a atenção de todos que conhecem a palavra, amém? Para que vigiem, para não caírem em tentação. No versículo 32 do capítulo 14 vai dizer assim: Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero,
e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então é por isso que eu trouxe essa mensagem para os irmãos refletir e os irmãos entender como a igreja andará unida na presença de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele deixa esse alerta. Amém? Ele deixa esse alerta em Lucas capítulo 22 e versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Então, há muitos pastores, pregadores do Evangelho, que estão de joelhos dobrados, orando por aqueles que conhecem o Evangelho, mas ainda não se converteram. Amém? A palavra continua dizendo: para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A igreja, amados de Deus, ela vai permanecer em união quando todos os irmãos começarem a orar uns pelos outros. Amém? Para que a fé deles ou delas não desfaleça. Glórias ao Senhor Jesus. Então estes que já estão convertidos e não abandonaram a Cristo Jesus, é momento de mostrar a união da igreja. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Orando por aqueles que já conhecem a palavra, mas ainda não se converteram. Amém? E não deixe de orar também pelas suas famílias. Glória a Deus, pelo seu trabalho, pelo governo do país, para que todos venham ser abençoados em o nome do Senhor Jesus. Você já se converteu, você já está preparado, você que permanece na presença de Cristo. Então segue esse exemplo do nosso Senhor Jesus. Ore pelos seus irmãos. Clame a Deus pelos seus irmãos que passaram pelas águas, mas ainda não se converteram. Porque há ainda esperança para eles. Amém? Glória a Deus. Eu espero que esta mensagem ela possa te ajudar. E não esqueça desse título dessa mensagem de hoje. Diante da pressão e o que fazer para unir a igreja. Amém? Hoje você está aprendendo o que deve fazer para unir a igreja. Orar pelos seus irmãos, para que eles se convertam a Cristo Jesus. Amém? Para que a fé deles não venha desfalecer. Glórias ao Senhor Jesus. É assim que começa a união da igreja. Amém? Amados de Deus, fica na paz. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.